Bem, vamos começar a gravar. Deixa eu colocar aqui também ao vivo no Instagram para que nós possamos tanto gravar essa aula, e na verdade a intenção minha é gravar para os alunos a respeito de apneia do sono e ronco. É muito característico de você ouvir a respeito, nossa, como essa pessoa ronca, ou como tem apneia e ronco. E hoje, assim, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho alguns alunos para tirar dúvida, tal, para passar algumas técnicas para ressignificar pessoas que roncam ou pessoas que têm apneia do sono. Normalmente, assim, nós verificamos que pessoas que roncam não necessariamente têm apneia, mas a pessoa que tem apneia do sono, normalmente ela ronca. Então, literalmente 100%, quem tem apneia, ronca. Mas quem ronca não necessariamente tem que ter apneia. E ronco é algo assim muito constrangedor. Eu percebo que tem casais, como eu atendo na clínica, e eu atendo famílias, né? E eu vejo muitas reclamações, assim, principalmente do lado feminino, que o marido ronca demais, né? O companheiro ronca tão alto que tem que dormir em outro local, ou ele dorme em outro local, ou ela dorme em outro local. É muito característico de se ver isso como uma reclamação, assim, que é difícil da pessoa realmente dormir. Bom, o intuito dessa aula em si, ela foi desenvolvida para ensinar os meus alunos do curso de formação terapêutica MIB, Método Investigativo Bioemocional. É um método que eu desenvolvi para a ativação da autocura. E como eu estou com duas câmeras aqui, não liga não se eu ficar olhando para cá e para lá e tal, ok? E daqui a pouco também eu tenho que ler alguma coisinha que eu anotei aqui. Mas, assim, o intuito desse vídeo, tanto na live do Instagram, como eu estou gravando pelo Google Meet, para formar uma aula. E agora, interessante, assim, que eu quero contar para vocês como eu me curei, né? E foi uma cura instantânea, muito rápida, do ronco. Eu não tinha apneia, mas eu tinha um ronco. E esse ronco, ele estava cada vez mais alto, né? Vinha passando os tempos e o ronco foi aumentando. Bom, a reclamação já, né? Nossa, você já está roncando muito, já tem hora que tem que ficar te sacolejando, te empurrando, virando de lado para você parar de roncar, porque se você dorme virado para cima, isso começa a fazer um barulho estrondoso, horrível, terrível. Bom, então, ela passava a noite, a minha esposa, que já tem 40 anos que é minha esposa, e ela me suporta bastante, e ela falou assim, olha, tem dia que tem noite, né, que é muito difícil ficar aqui ao seu lado, eu tenho que ficar te sacolejando, balançando, e te virando para você parar um pouco, porque quando você fica dormindo de lado, aí diminui bastante. Aí eu já consigo dormir um pouco. Mas se você vira, então ela arrumou umas estratégias assim, específicas para não deixar que eu me vire, fica colado o corpo dela no meu ali e tal, para evitar que eu vire, né? Mas em épocas de calor não é muito legal isso, mas na época do frio até que ajuda bastante, né? Mas, assim, para quem não me conhece, eu me chamo Roberto Polido, eu sou terapeuta alternativo, criador do método MIB, Método Investigativo Bioemocional, e além dos atendimentos na clínica, presencial, atendimento online, eu também dou aula, né, ensino, formo terapeutas. Para quem realmente quer aprender a se curar, quem quer aprender a entender melhor sobre os processos, né,
emocionais, o que deu origem às doenças. E isso é fundamental entender vários sistemas de uma linha terapêutica que ajuda a tratar e a cuidar das pessoas de uma maneira que elas possam entender a origem dos problemas, as origens que são traumáticas, que antecedem a qualquer tipo de doença. Então, nós temos hoje, sim, na medicina alternativa, né, ou alguns falam medicina holística, terapia holística. O holístico é de uma visão mais abrangente. Tem gente que confunde com holístico com místico, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem gente que confunde e deixa, não, Deus me livre, não vou nem vou querer saber o que é. Mas o holístico, só para quem, de repente, vai assistir depois, em algum momento, é uma visão holos, uma visão ampla a respeito das coisas, seja do que for, do assunto que for. Bom, mas tipicamente, o nosso caso aqui é a terapia alternativa e uma terapia que é realmente vinculada ali a instalar, a ativar, aliás, melhor dizendo, a ativar a autocura. E todos nós podemos conhecer essa parte, seja qual for a idade, qual tempo for, ou qual crença tiver, tá? Mas é importante, assim, na verdade, esse vídeo assim, é mais tipicamente para um depoimento, como eu deixei de roncar. Mas eu quero explicar antes também como a origem do ronco, como surgiu isso, né? Como eu disse, o método MIB, ele tem alguns pilares importantes, que é o desbloqueio emocional, pelo Dr. Bradley Nelson, o biomagnetismo medicinal, que foi desenvolvido pelo Dr. Isaac Góes, já falecido, e o Dr. Hammer, que é um médico também já falecido, alemão, que desenvolveu a nova medicina germânica, que também explica que existem traumas emocionais que dão origem às doenças. Então, qual era especificamente o meu trauma para ficar roncando? Mas, em meu caso, foram duas situações, tá? Duas situações em que, primeiro, eu fiz um rastreio pela cinesiologia aplicada. Esse rastreio me leva a identificar, mapear, né? Criar alguns registros, descobrir alguns registros de quando eu tive alguns picos emocionais que me transformou com esse comportamento. Alguns dizem, porque já tem flacidez ali na musculatura, na epiglote, né? Aqui na região do ocioide, da garganta, aí conforme a idade vai acontecendo isso. Não vou desconsiderar nada disso, tá? Mas, assim, eu quero dizer para vocês que antigamente, alguns anos atrás, se falava assim, nossa, a pessoa que ronca é uma pessoa, às vezes é uma pessoa obesa, às vezes é uma pessoa que tem um peso extremo, né, pesado demais, tal, e acontece isso. Mas os tempos passaram e hoje eu atendo na clínica criança que ronca, né? E eu peguei recentemente uma menina de 6 anos que ronca, né? E ela não é obesa, né? Ela tem a compleição dela normal e está roncando. Então, ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que tem uma origem e não só é o excesso de peso, tá? Tem outras coisas, tem fatores emocionais. E eu vou falar do meu caso. Mas antes de falar do meu caso, como eu me curei com uma sessão apenas, né, com alguns desbloqueios, que esses desbloqueios vieram lá da infância, tá? E, curiosamente, no dia do meu nascimento. Aí, como eu descobri isso? Eu descobri essa questão do ronco através do rastreio da cinesiologia, cinesiologia aplicada, que é o que nós usamos para buscar fundamentos, tá?
Então, falando em apneia, falando em ronco, a apneia em si, especificamente, ela tem uma alteração na região, por exemplo, há uma há uma crise na região do miocárdio, que controla o miocárdio, que nós chamamos de conflito sobrecarregado. Mas no mesmo local no cérebro, onde coordena o miocárdio, os ventrículos, também, logo mais abaixo, existem pontos que coordenam, que controlam o diafragma, essa musculatura. Tanto é que a pessoa, quando ela vai ter um ataque cardíaco, um ataque do miocárdio, ela começa a ter uma das primeiras coisas que começa a alterar é a musculatura do diafragma, que comprime o pulmão e a pessoa começa a sentir uma falta de ar. Então, ou seja, nesse ponto, quem tem apneia, normalmente, ele tem um desequilíbrio no miocárdio, nos ventrículos, que precisa ser tratado. Que conflito sobrecarregado que ele passou, que aí ele pode estar vivendo, porque a apneia é como se fosse um conflito ativo, buscando uma resolução daquela situação, de situações difíceis, de estresse, situações que talvez esteja passando ou no trabalho, nos afazeres, e isso provoca essa alteração, né? E a pessoa também que ronca também tem alteração no diafragma. Então, o que precisa ser corrigido nisso? Quando nós estamos falando em miocárdio, os ventrículos, estamos falando também em diafragma, que é uma musculatura. O diafragma do lado direito, aonde tem o fígado, quase não altera nesses momentos. Altera mais do lado esquerdo, por conta que o fígado ampara sobre o diafragma, então o diafragma não altera muito. Mas do lado esquerdo, onde é a região cardíaca, é mais solto, então o diafragma do lado esquerdo. Por isso que a pessoa, quando está tendo um ataque, né, do miocárdio ali, ela começa a sentir uma dor, né, ali na região do estômago, um incômodo na região do estômago, que é o diafragma, né? E vai pelo peito ali, vai dando algumas, pode dar uma insuficiência cardíaca, pode dar uma miocardia, enfim. Mas nós estamos falando hoje sobre como curar do ronco. E a cura acontece, sim, a gente usa a medicina biomagnética para colocar alguns pontos no corpo, que é para regular o pH, regular, por exemplo, normalmente tem aqui o ocioide, é um par, né? O ocioide e ocioide, mas também tem epíglota, que é uma musculatura por trás aqui da garganta, né? Nariz, retronasal, são pares que ajudam bastante nesse processo de equilíbrio dessas vias respiratórias. Mas tem casos que não basta só o tratamento com o biomagnetismo. Tem casos que nós temos que ir um pouco mais fundo, na raiz das questões. Eu mesmo tratei um bom tempo com o biomagnetismo e eu ficava assim, melhorava, atenuava, mas não resolvia. E hoje eu posso dizer para vocês que eu não ronco mais. Que tipo de trauma aconteceu comigo para que eu tivesse o primeiro gatilho, né? O primeiro gatilho que eu tive em relação ao ronco, e não a apneia, porque eu não tenho problema de apneia, foi o seguinte. Eu fui fazendo um rastreio, fazendo uma investigação, e esse vídeo, como está sendo desenvolvido para os meus alunos, para que eles possam, quando pegar esse problema, possam ir buscar soluções, né? E nós temos no nosso curso também os dicionários, né, das enfermidades, o dicionário das patologias, o dicionário da bioemocional, então tudo isso vai lá também dando algumas dicas
do que pode ser. Agora, no meu caso, eu fui fazer uma investigação, eu descobri que no momento que do meu nascimento, eu já tive problemas de questões com água. Água. A minha mãe, eu nasci no sítio, né? Nasci no sítio e nasci de parteira. E normalmente quando a parteira vai fazer o parto, né? Tem uns procedimentos lá, mas era muito rústico na época que eu nasci, era no sítio, muito precário, né? E teve todo aquele processo. E a minha mãe disse que a parteira em si deu uma escorregada lá comigo e eu tive um susto com água, né? E eu até então não entendia o porquê eu tenho, ou não, nem vou falar tem, porque depois disso eu não fui mais nadar, não participei de nada assim de mergulho, mas há uns anos atrás eu tive num local fazendo umas coisas umas inspeções, umas buscas em águas bem clarinhas para olhar peixe, essas coisas com mergulho. E aí eu comecei a reagir. Ativou algo ali que me fez lembrar esse período do meu nascimento. Então, no meu nascimento, eu levei esse susto, eu já travei ali o diafragma, né? Eu já fiquei com aquele registro. Quando eu fui, eu não me lembro se foi na Ilha Bela, eu sei que foi numa dessas praias aí que eu também fui fazer uns mergulhos. E aí eu coloquei aquele pé de pato, né? E tem que entrar na água, não de frente, mas tem que entrar virado de costa, né? Assim. E só que andando de costa, eu tropecei num tipo de uma pedra ali e caí de costa na água e depois não conseguia me levantar. Ainda bem que era meio que na beirada, né? Ainda bem ou não, não sei. Se fosse mais no fundo, talvez eu viraria e nadaria, né? E eu não consegui me virar e foi muito desconfortável. A partir daquele momento, daquele trauma com água, e passei até a sonhar com água depois, e aí traz aquele prender a respiração, que não pode respirar dentro da água e tudo mais, eu simplesmente passei a roncar na fase adulta, né? E sem explicações, né? No mundo normal, vamos dizer assim, né? E aí, o que aconteceu? Se passaram muito tempo, e fazendo a investigação, eu acabei descobrindo, fiz o desbloqueio do período do meu nascimento, lá na parteira, com a parteira, fiz até uma busca para saber se eu tinha algum receio, né? Algum sentimento ruim em relação à parteira, à minha mãe, todo aquele momento, o evento do parto. Limpei todos aqueles sentimentos todos e também fiz o desbloqueio daquele momento traumático que eu tive naquela praia. Bom, e pasmem, 3 dias depois eu não estava roncando mais, né? Foi diminuindo, e a minha esposa até comentou, nossa, você não roncou essa noite. Eu falei, não é verdade. E não falei nada para ela. Aí na noite seguinte, eu perguntei, e aí, roncou? Ronquei? Ela falou assim, não nada não. Né? Aí passou de novo, eu fui passando algum tempo outro, eu perguntava para ela, você não está me ouvindo mais roncar? Ela falou assim, não, você não está roncando mais. Eu falei, ai, que maravilha. Então, olha só, foi algo assim fenomenal, né? Muito animador, muito feliz, a minha esposa agradece muito, né? E agora existe algumas outras situações que interferem realmente no ronco, né? O estresse no trabalho, não poder se pronunciar, lugar de muita autoridade, você tem que realmente só obedecer, não pode falar nada, e quando é à noite, se expande, vai poder se expressar em forma de ronco, porque aquela hora você está livre para emitir o seu som, está livre para emitir
ao seu repúdio ou seus avisos. Outras situações são pessoas que se sentem ameaçadas no território, com um certo medo territorial, e o ronco, ele vem como se um urro do leão, vem como um latido do cachorro, assim, para avisar, olha, aqui não vem não, que aqui tem dono. Não vem não, que a coisa não está vazia, eu estou aqui. Né? Então, são formas. Outros a gente chama de síndrome da foca, né? E a foca, você pode ver que ela faz o barulho e tudo a ver com água também, né? O leão marinho. Então, são bichos que roncam, né? Exceto o leão, obviamente, mas o leão ele tem um outro propósito, mas a foca e o leão marinho, ele já tem uma outra situação. Então, precisa ver qual situação que se encaixa no trauma relacionado àquele ronco, né? E até, eu vou ler uma parte mais técnica em si, falando sobre o miocárdio, porque aí já entra a apneia, tá? Não só o ronco, mas a apneia. Olha só, tecnicamente, o miocárdio está funcionalmente intimamente ligado ao diafragma, aquilo que eu falei para vocês, principal músculo da respiração. E quem controla essa musculatura e o miocárdio está localizado no centro de controle, lá na região cerebral. Ok, que controla o miocárdio, controla o diafragma. Portanto, o ataque cardíaco do miocárdio é sempre acompanhado por câimbras no diafragma e dificuldades respiratórias. Especialmente no ataque cardíaco direito, uma vez que a parede do coração direito está firmemente ligada ao músculo diafragma. Normalmente, a crise epileptóide, essa crise epileptóide é uma crise que a gente chama de um período de vagotonia, um período onde o corpo repousa e ele busca a cura, né? Um momento de repouso. E muitas vezes isso acontece durante sono. Mas eu tinha casos assim que eu nem estava dormindo, por exemplo, e de repente dava aquele sinal de querer roncar acordado. Né? Então, aqui diz assim, a crise de cura ocorre como um evento único ou aparece em sequências. Né? E, normalmente, quem, por exemplo, ronca e tem, às vezes, acorda tossindo, engasgando, isso é uma conotação de que o miocárdio também está alterado. Né? Porque eu comi demais. Tá bom, tem coisas que se come muito, depois vai dormir, pode realmente tossir e engasgar. Mas são algumas tosses específicas que ocorrem enquanto a pessoa dorme. Então, nesse episódio do sono, assim, a apneia ela pode durar até minutos. Né? Tem casos que pode durar 2, 3 minutos, a pessoa sem você perceber que ela respira, ela trava, né? Em média, 1 minuto, 1 minuto e meio, até 2, 3 minutos é o excesso de tudo. Mas acontece, tá? E eles são, o travamento vem por causa da musculatura do diafragma. Então, a apneia em si, ela representa essencialmente uma série de mini-ataques do miocárdio, com câimbras curtas no diafragma. A apneia crônica do sono indica recaídas de conflitos desencadeados por rastros que foram estabelecidos quando o conflito original sobrecarregado ocorreu. Lembra? Conflito original. Isso lembra-se a origem do conflito, quando iniciou o primeiro registro. A apneia do sono é mais provável quando o miocárdio esquerdo está envolvido, porque o diafragma direito não pode expandir tanto, pois o fígado está posicionado diretamente abaixo dele. Então, isso explica por que a pessoa tem mais dor nessa região esquerda, tá? Comparado a isso. Então, percebam que o ronco tem cura? Tem. A apneia tem cura? Tem. Basta a gente identificar os pontos e os sentimentos. E nós estamos falando em miocárdio, ventrículos e diafragma. E tudo isso é visto como musculatura. E a musculatura, ela tem um tecido específico que nós chamamos de tecido embrionário de terceira etapa, que é o mesodermo, ou mesoderme, ou mesoderma novo. Tá? Que esses
tecidos, esses embrionários, que representam essa musculatura, ele traz um sentimento de impotência ou desvalorização, ou os dois, dependendo do caso em que houve os conflitos. Então, perceba, aonde está a chave de tudo isso? É entender o porquê aquele ronco. Olha só, algumas coisas que eu também coloquei aqui, bem interessante. No meu caso, foi no nascimento. Então, você pode buscar, na hora de fazer uma investigação, por que aquela pessoa ronca, se é do período transgeracional, ou seja, naquele período gestacional, se ela já teve algumas coisas envolvendo alguns emocionais que faz com que depois, em outra fase, aquele gatilho é ativado, ela começa a roncar depois de uma certa idade. Por isso que eu falei, eu estou atendendo uma menina de 6 anos que ronca. Então, hoje não é mais específico para quem é grande ou pesado, porque tem gordura, muita gordura aqui na musculatura da garganta, tal. Não, hoje não. Hoje, pessoas magras, crianças, adolescentes, adultos, roncam por conta de conflitos emocionais. Sentimento de perigo, porque aí eu tenho que mostrar o ronco, especificamente que ali sou eu, estou querendo mostrar a minha identidade. E, no caso da apneia, lembra que eu falei que pode durar até 3 minutos ali, aquela parada de respirar, e que normalmente a média é 1 minuto e meio, 2, tem bichos, tem animais que para sobreviver, ele finge de morto. Porque diante de um predador, o predador em si, ele não ataca bicho morto. Então, quando o bicho, por exemplo, até o próprio gambá é um deles que tem esse sintoma, né? Quando ele corre perigo, ele percebe que tem um predador. Aquele filme Na Era do Gelo, quando aqueles 2 gambazinhos estão lá brincando e de repente olham para cima e vê aquele tigre com dente de sabre, aquele tigre imenso, eles simplesmente se jogam e ficam lá adormecidos, né, como se estivessem mortos, porque reconheceram que era um predador, então eles se fingiram de morto para ficar ilesos. Então, a apneia, ela tem esse contexto também, muitas vezes de não respirar porque está vivenciando ali naquele momento que está dormindo um sentimento de perigo, né? A memória está ativa, vigilante, com o intuito de prever um perigo. E se tiver um perigo, então eu não respiro. Filme de terror, por exemplo, quando a pessoa assiste, né? Que às vezes ela está ali tensa, eu não assisto, não gosto, mas tem gente que gosta de filme de terror, vai lá assistir, e quando vê aquela cena tensa, ela prende o diafragma, ela percebe que até a cena dos filmes, quando tem alguém que está sendo perseguida, e está lá dentro do armário, está num lugar lá trancado, e tem outra pessoa, tampa a boca da outra pessoa para não fazer barulho. Então, essas cenas de travamento da respiração, do diafragma, tudo isso são momentos para se manter vivo. Então, para eu ficar vivo diante de um perigo, então eu paro de respirar. À noite, se a minha mente estiver ativada com isso, vai acontecer a apneia, né? E, no meu caso, eu comecei a sonhar com afogamento, com águas, e isso instalou essa situação de roncar, né? Outra coisa que, olha só que eu anotei aqui, né? Que a reação acontece no sistema simpático. Então, é um conflito de sobrevivência, como se fosse uma última proteção. Eu me escondo, eu me calo, assim eu me defendo. E na situação do ronco é o oposto. Eu estou demonstrando que estou aqui, que não está vazio, que não adianta vir alguém aqui porque tem algo perigoso. E eu ronco bem alto, que é o ronco ameaçador. Não entre no meu território, né? Ou
eu passo por pressões no meu trabalho o dia inteiro, situações, chego em casa, eu falo daqui, fala de lá, aquela coisa, aquele estresse que eu não consigo controlar. Quando eu vou dormir, eu... E assim também, curiosamente, a gente percebe isso com o bruxismo, com a tensão da mandíbula, pessoas que acabam perdendo os dentes de tanta tensão. Isso também tem muita ligação, que é muito próximo os sentimentos e o evento traumático também para quem tem, só que a mandíbula tem uma conotação de raiva, e aí é muito comum também da pessoa que ronca, também ela ter tensões nessa região, ATM, situações em que rói os dentes, gastam os dentes. Então, tudo isso deve ser apreciado, avaliado, e na hora que for fazer a ressignificação, desbloquear esses emocionais todos, é incrível o milagre acontecer. Assim, é muito rápido o efeito do desbloqueio. Então, o conflito de sobrevivência, conflito transgeracional que foi vivido na gestação, no meu caso, foi vivido lá no parto, né? Então, sentimento de ameaça de perigo. Outra coisa assim, olha, que interessante, desejo voltar para o ventre da minha mãe, aonde eu não precisava respirar. Um desejo de voltar à memória lá atrás, naquele momento, né? Então, dizendo assim, enquanto outro sentimento, se eu estou descansando, eu não estou vivo. Aquela cobrança da pessoa de querer estar sempre ocupado com alguma coisa, e eu não posso descansar, não tenho direito de descansar, porque quem descansa não está vivo, né? Então, qual o sentimento que passa por essa pessoa, né? Olha lá, debatendo-se enquanto dorme com histórias envolvendo líquidos, que era o meu caso, tá? Libertar-se, né, ou liberar o que lhe sucedeu durante o dia no estado de vigília, né? Coisas que muitas vezes é lá dentro do trabalho, né? Razões, situações que nós sonhamos. Então, e como fazer isso para desbloquear? Se você é o meu aluno, né, do método MIB, método investigativo bioemocional, você vai receber esse vídeo, e no finalzinho, em outros vídeos também já tem como fazer os desbloqueios, mas a gente pode usar o código das emoções ali também para verificar em relação ao ronco, à apneia, o miocárdio, o pericárdio, aliás, melhor dizendo, o pericárdio desequilibrado, que tipo de emocional que está ali instalado naquela musculatura, que faz com que aquilo vibre dessa forma e de maneira que aconteça o ronco. Então, e aí fazemos aqueles desbloqueios normais que acontecem dentro do método MIB. Bom, sem mais delongas, muito bem, meu nome é Roberto Polido, sou terapeuta alternativo e terapeuta desenvolvedor do método MIB, método investigativo bioemocional. E é um método para a autocura. Justamente, é um método para que todos que aprendem os processos possam, primeiro, cuidar de si próprio, curar a si, para depois ajudar na cura de outras pessoas. Então, eu tenho vários alunos, eu tenho alunos que hoje atendem profissionalmente, alunos que trabalham nos seus ministérios usando o conhecimento do método MIB, pessoas que estão trabalhando voluntário, que só quis aprender e ser voluntário para fazer uma caridade, e pessoas que resolveu, de repente, começou a fazer, gostou e depois se transformou um profissional naquilo. Tem de tudo. Então, ou seja, se você quiser aprender também o método MIB, aproveite que agora em maio começou uma nova turma. Então, no começo do ano, eu comecei uma turma, e agora, no segundo semestre, outra turma. São 2 turmas no ano. E são 6 meses de acompanhamento, 6 meses de encontros online, ao vivo, aulas gravadas, material didático. Se você estiver interessado em participar e entrar nessa turma agora de maio, que começou essa semana, e
você já faz a sua inscrição, já faz as suas opções lá, como você quer fazer pagamento por mês, bem tranquilo, bem suave para pagar, tá? Tá lá em até acho que 10 parcelas, uma coisinha tranquilinha para todos aqueles que querem aprender a se curar. Olha, só de curar uma doença em você, você já pagou o curso, tá? Então, aproveitem. Eu quero deixar esse vídeo como um depoimento da cura do ronco, tá? Mas também comentei a respeito da apneia, para que vocês possam entender que os dois processos existem solução, que não é só medicamento, que não é cirurgia, que não é aparelho para dormir, que não é aparelho para pôr na boca. Tudo isso pode funcionar? De repente pode. Mas eu estou apresentando um outro processo que é indolor, não tem medicamento e que basta identificar os conflitos emocionais, ok? Muito obrigado pela participação de pessoas que estão aí assistindo ao vivo. Eu sei que o horário não é muito propício, mas é o momento que eu encontrei para poder gravar essas aulas. Tá? Um forte abraço para todos, Deus abençoe, e vou deixar aí escrito aí, ó, o meu, digamos, o meu telefone, para se alguém quiser tirar uma dúvida a mais sobre apneia e ronco, fique à vontade, pode mandar aí uma mensagem. Se eu não estiver atendendo na hora, eu respondo de pronto. Se acaso estiver atendendo lá na clínica, só vou responder depois de algumas horas, tá bom? Não leva a mal, mas esse é o processo, que eu cuido de todos que fazem a pergunta, não deixo para ninguém responder, porque eu prefiro eu mesmo dar atenção para todos, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima vídeo aula. Bom, pessoal, vocês viram aí que eu fiz no Instagram, né? E eu quero terminar esse vídeo mostrando para vocês uma outra coisa que é bem interessante. Ronco e apneia do sono tem cura. Então, eu vou colocar aqui. Mas só para vocês terem noção, eu identifiquei esses dois momentos traumáticos na minha vida. Um acidente na água, que eu caí de costa com o pé de pato e não consegui me levantar, e aquela água toda veio e eu tive que travar a respiração, e foi um momento meio traumático daquilo. E quando, no meu nascimento, eu não sabia, mas pelo rastreio eu identifiquei que teve um processo traumático comigo e a parteira, né? Já que eu nasci de parteira, no meio do mato. Lá no interior do Paraná, lá em Fênix, na fazenda, onde os meus avós tinham terras, né? E, curiosamente, eu fiz esses desbloqueios e usei o código das emoções, perguntando se tinha algum emocional envolvendo o ronco, né? E fui perguntando também se tinha algum emocional no momento do parto. Fui rastreando, fazendo aqueles rastreios com a mão, né? Fazendo o rastreio também com o corpo, fazendo investigação. Cheguei nos denominadores, desbloqueei tudo, peguei o ímã, né? E fiz todos o desbloqueio em relação ao meu nascimento, traumas com a parteira, traumas com a água, e eis que depois de poucos dias eu já não estava mais roncando. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe e boas aulas. Eu torço realmente para que vocês se fortaleçam no entendimento, sabedoria e no conhecimento, para poder ajudar um número gigantesco de pessoas, porque tem muitas pessoas doentes, muitas pessoas confusas, muitas pessoas com problemas emocionais. Tá? Tchau para vocês, até a próxima aula.